comunidade judaica em Óbidos, ela começa, digamos, a se formar, né, nas primeiras décadas do século XX. É um momento da história impulsionado aí pelas oportunidades que a Amazônia estava proporcionando, né? Esses imigrantes, o papel funcional deles nessa formação da cidade, né? Nessa locação, ela é impulsionado, né, pelos atrativos que a região amazônica, o oeste, ou as chamadas os, as comunidades ribeirinhas, pequenas comunidades ou pequenas cidades ribeirinhas. Os estudos apontam que existiam aí dois fatores, digamos, que oxigenaram essa vinda, né, para a cidade de Óbidos. São judeus imigrantes, vindos principalmente de Marrocos. Nós temos apenas uma comunidade, nós temos apenas uma família que veio do Egito. Então, essa comunidade, ela passa digamos, a nível local, a crescer. Existe ali uma espécie de liga de autoajuda entre os próprios judeus, e a partir desse tecido, a princípio, formado pelo aspecto da imigração, começa também essa formação, essa engrenagem do judaísmo, porque eles começam a se organizar, começam a praticar Shabat, começam a praticar, a vivenciar o Yom Kippur, Rosh Hashanah, Pessa. Então, são as principais festas. Eles vão começar a produzir, né, essa herança judaica. E aí percebe-se que esse fator religioso, ele completa esse tecido social, esse tecido econômico, que também depois as pesquisas apontam que eram judeus que vinham de regiões pobres do Marrocos, judeus que buscavam novas oportunidades, novos locais onde o trabalho, né, a mão de obra pudesse, digamos que, trazer um conforto, o melhor conforto social para essas famílias. E essas famílias vão passar, a partir daí, a se formar como grupo. Nós vamos ver que daí surge sinagoga de congregação, surge local de onde as festas sagradas elas começam a se efetivar. O cemitério, que é um cemitério centenário, ele também é uma fonte histórica robusta de como esses judeus eles se assentam, eles se desenvolvem e eles crescem, né, dentro aí desse conjunto, a fazer parte desse conjunto histórico também da Amazônia. A cidade de Óbidos é uma cidade que fica no oeste do estado do Pará. É uma cidade que tem um nome singular, com uma das cidades de Portugal. Algumas características da própria cidade, do centro histórico da cidade, é muito parecido, né, com a cidade portuguesa. É uma cidade que foi erguida, que foi planejada, digamos, num local estratégico, porque ela fica exatamente às margens do rio Amazonas, né? Toda a parte da Amazônia, navegantes, comerciantes, viajantes, turistas, ribeirinhos passam por esse canal, por essa localização. Então, ela compõe aí um dos conjuntos das 7 cidades do oeste paraense. E essa cidade, como algumas cidades ribeirinhas da Amazônia, no início do século XX, elas começam a cumprir uma espécie de papel econômico. É um momento
das frutas, né, dos frutas secas, toda a espécie de produtos vegetais. E Óbidos ele é uma cidade que está dentro desse contexto, que no século XX é um local, digamos, cobiçado. Óbidos, pelo fato da localização geográfica, ela proporciona para as pessoas que eram comerciantes um local estratégico, porque por ali passa navios, por ali passavam os regatões, né, os pequenos vendedores, o ribeirinho, o pescador, o coletor. Então, é a partir dessa variação de condições econômicas que Óbidos vai se tornar uma referência aí, e como bem citado, já possuía, né, um porto. Então, a história conta que no início do século XX existia assim uma fila, né, de navios, pequenas e grandes embarcações que faziam aí essa movimentação de carga e de descarga de produtos que são a oxigenação da cidade. É interessante frisar que alguns judeus, alguns grupos, inclusive dessas famílias, que a pesquisa no oeste paraense, na cidade de Óbidos, algumas dessas ocupações elas começam na área de várzea, o que é uma palavra popularmente conhecida na Amazônia como aquele local que durante uma parte do ano fica alagado, né? Não é a região de Planalto. Então, algumas dessas famílias, a origem dessas famílias, que depois passa por um processo de desenvolvimento econômico, começa nessas ocupações de várzea. Então, eles começam a ser regatões e começam também a se conhecer. A pesquisa aponta que havia uma conexão, uma comunicação entre esses judeus. A próxima, digamos que, ascensão social e econômica começa com essa saída. Então, quando esses grupos de judeus eles já começam esses comerciantes já começam a se desenvolver, e começam essas ocupações urbanas. E aí o próprio mapa da localização geográfica vai mostrar que essa localização ela tem um local estratégico, que é a chamada rua principal, ali a rua, né, em Óbidos, na cidade, eles costumam chamar de Rua da Beira, mas é exatamente a rua próxima ao porto. Então, a localização das famílias, elas vão ser exatamente nesses pontos, né, nessa localização. E a partir daí começam essas reuniões, esses conhecimentos, né? Começam os elos de fraternidade, começam a autoajuda, né? Então, existe aí relatos, né, dessa ligação. E aí esses judeus começam essas experiências, essas novas experiências sociais na área urbana, na zona urbana, que é exatamente onde os comércios vão se desenvolver, né? Então, todos eles eram comerciantes, sem exceção, sem exceção. Todos eram comerciantes. A grande diferença é que alguns passarão por um processo maior de ascensão econômica, né? E outros não. Mas, digamos, a atividade primária dessa leva de imigrantes é o comércio. Na rua, né? No comércio, nos centros. E hoje, inclusive, essas casas, esses locais históricos, uma grande maioria ainda continua sobre digamos que sobre as famílias, né, os antepassados, a ancestralidade dos judeus. Uma das grandes heranças dos grupos
né, de judeus na cidade de Óbidos é exatamente esse comprometimento na obra, na pesquisa, eu até trato disso, né, como um grande legado de mão de obra, capital e trabalho. O trabalho, o investimento em pequenos negócios, na época chamada de pequenas firmas, e temos hoje como resultado dessa digamos que, não costumo dizer facilidade, mas dessa perseverança com o trabalho, no comércio, né, exatamente aproveitando aquilo que o local estava proporcionando, é que nós vamos ter ainda como herança, digamos, as duas grandes indústrias do Oeste Paraense, das 3 indústrias de castanha do Brasil, 2 estão em Óbidos, uma é na cidade de Oriximiná e 2 em Óbidos, que é a Mundial exportadora, que é da família do Fortunato Chocron, hoje da administração dos seus filhos, e da Caiba Indústria e Comércio. Essas duas empresas hoje, elas são exatamente o resultado desse investimento, dessa dedicação, desse cuidado. Foram empresas que passaram ali por modificações, se aprimoraram, sempre foram instrumentos digamos, para a sociedade local, no aproveitamento da sociedade local, a mão de obra. Então, foram resultados, sem dúvida, uma grande importância desse legado o próprio desenvolvimento da cidade no século XX. Infelizmente, no século XXI, Óbidos perde esse poder, digamos, de economia, mas no século XX era uma das grandes referências, e os maiores empresários da cidade eram os judeus. E isso ainda continua sendo hoje uma das referências. Então, temos esse legado, esse vínculo histórico, social e econômico presente, inclusive, no imaginário social do povo, das pessoas da geração que passaram por Óbidos. As pesquisas históricas, elas apontam as famílias de judeus mais ativos e que a história ela tem fonte, que são os Belishas, Chocron, Amoi, a família Israel, Cohen, Elmescane e a família Aldai. Então, essas famílias, esses grupos de famílias foram quem, digamos que, foram responsáveis por fazer, os fazedores, né, de história, de memória na cidade de Óbidos. Dentre essas famílias, nós temos os descendentes do imigrante Abraão Chocron. Então, Abraão Chocron chega em Óbidos no século XV e tem um grande legado na cidade, tem uma contrapartida histórica memorável aí, tendo hoje ainda que vivem em Óbidos, dos seus descendentes. Nós temos o filho dele, que faleceu no último dia 31, seu Fortunato Chocron, quem vai, digamos que, transcender, né, do século XX para o século XXI, a família, as memórias e história dos Chocron. Os filhos de Chocron moram em Óbidos, né, Abraão, Salomão, os outros moram em Belém. A família tem uma empresa que continua, né, a contrapartida aí, né, dentro do oxigênio social e econômico em Óbidos. Fortunato Chocron era uma grande referência do judaísmo, um grande homem, um grande empreendedor. Ele
falava do judaísmo com muita paixão, né? Ele amava muito a cidade de Óbidos, ele amava muito a Amazônia. Seu Fortunato, ele tem um legado histórico inimaginável. Foi uma grande referência para o comércio, foi uma grande referência para o judaísmo, infelizmente não conhecido esse lado, né, do contexto religioso, das tradições, mas era um homem que guardava o Shabat, que comemorava o Rosh Hashanah, que jejuava, que tinha um apreço, né, pela sua religião. Então, Fortunato é uma herança histórica dentro desse contexto. Eu acho que esse pilar aí formado por família, um homem muito ligado à família, muito ligado às suas raízes, muito ligado à história dos seus antepassados, história do seu povo. Ele falava dos judeus, né, de uma maneira muito apaixonada. Como pouco vi como historiadora, como pouco conheci, tanto que é graças a Fortunato que exige essa pesquisa em Óbidos, Judeus em Óbidos, onde falo, pesquiso sobre imigração e sobre a história do povo judeu em Óbidos. É uma pesquisa inédita e tem, sem dúvida, toda a dedicação de Fortunato. Eu acredito que a história dos judeus, a história desses grandes empreendedores no Oeste Paraense, ela está apenas iniciando. Acredito que as buscas aí por Belisha, Chocron, Ramoi, a família Ramani, Elmes Cândido, Israel, é um legado é um patrimônio. Acredito que a história dessas pessoas, a história desse povo é um patrimônio para a Amazônia, porque a Amazônia ela compõe aí praticamente um grupo muito heterogêneo de populações, de povos étnicos e povos também que também cultuam, que também ritualizam, que também têm uma relação muito forte com o sagrado. Então, conseguir externalizar, conseguir pesquisar, conseguir divulgar a história, a presença dos judeus na Amazônia, no oeste paraense, eu acredito que são aí passos iniciais. Existe muito trabalho a ser feito, existe muitas pesquisas e muitas histórias a serem contadas.